E aí, amigos do AlphaCast, estamos de volta aqui para mais uma vez, porque agora é um Vale a Pena Ver de Novo, Diogo. Parte 2. Parte 2, A Vingança, o retorno de Patrick. Oh, meu Deus do céu. Se você acha que você fez aqueles comentários mal educados no vídeo dele, criticando ele e a gente e não ia ter resposta, pense de novo, Diogo. Ih, vocês estão ferrados, né? A gente aqui vai repercutir o vídeo da participação dele anterior, porque teve uma repercussão. Sim, sim. Deu bom, deu bom. E o pessoal pediu mais. O pessoal pediu mais, alguns pediram menos. Alguns pediram menos, então... Mas a gente vai repercutir, vai comentar os comentários. Olha aí. Vão estar aqui na tela, Diogo, os comentários. E na sua tela direto. Na sua pra tela você. direto pra você. Mas também vamos falar sobre coisas novas. A gente não vai viver só do passado, né? Claro, vamos falar de coisa boa. Miss Marvel e Mulher Hulk. Copa de 94. Muito melhor. Muito melhor, claro. Pô, não tem comparação. Pelo amor de Deus. Seleção de 50. Essa nova fase da Marvel, fase 4 aí, não tá boa? Copa de 94. Eu não quero nem Eu comentar não quero nem sobre o comentar. assunto. Ô, Jesus, amado. Coitado. Coitado. Sabe o que é isso aí? Vamos começar com polêmica. É machismo. É É, porque machismo. são personagens femininas fortes, tu não aguenta ver isso na tela. Então bora falar da Copa de Futebol Feminino. Não, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Brincadeira, vamos lá. Cancelado. Vamos falar de coisa boa. Vamos Hoje lá. é o dia do cancelamento. Se não for agora, não será nunca. Não será nunca. É verdade. Mas, Mas sabe que essa coisa do cancelamento, ela funciona, né? Porque, assim, as crianças... Eu tenho uma penca de filho, né? Aí, assim, quando eles se machucam, eles pegam um boneco e reproduzem se cai, né? Ah, o boneco tá caindo. Isso é um exorcismo, né? Ele tá exorcizando... exatamente, é um voodoo com o passado que é pra exorcizar aquele momento pra se curar psicologicamente. É uma espécie de recurso, né? Que o ser humano tem quando é criança e tudo mais. Então, às vezes, cancelar algumas situações é bom, né? Porque aí tu exorciza pra se ver um pouco mais livre, né? E ver que a coisa também não tem a dimensão que a gente pensa que tem, né? Nesse caso é a falta de assistir aquele episódio do Pica-Pau, né? voodoo é pra Jacu. Exatamente, exatamente. Não botar muita crença nesse negócio de esse jacaré aí que é o do voodoo. Mas tem outra questão também sobre o cancelamento, que eu acredito que ninguém cancela alguém que não tem um pingo de relevância. Cara, eu vi isso hoje. O pessoal tava entrevistando o Monark no Pânico. Ih, cuidado, não fale esse nome aqui. Monark, hein? Barra circular. Eita. Oh, meu Deus. Não, e eles falaram um pouco disso, que a premissa desse caso dele lá, apesar dos pesares, do que ele fala e tudo mais, do que ele acha, é um pouco essa de que, cara, mas a lógica é que você não vai tirar pedra em algo que não é visível, né? E sim, tem um pouco de lógica nisso aí, né? O problema, e aí eu volto com a história das premissas, né, que eu falei da outra vez, é com que olhos você vê a coisa? Da onde vem o teu olhar? Por exemplo, eu posso, só para dar um exemplo de um exemplo bíblico, né, que é uma coisa mais fácil, todo mundo tem algum contato em algum momento. Tinha lá o Davi, né, o que viria a ser rei Davi depois. Ele tinha um amigo lá que era o rei Saul, e o Saul tinha um filho que era o Jonathan. Então, tanto Saul quanto o Jonathan eram amigos de Davi. A diferença é que quando Davi era elogiado, porque ele era muito elogiado devido à beleza, à capacidade artística, os dons, a inteligência, sagacidade, não sei o que, o Saul ficava, pô, esse cara aí, ou seja, ele gostava do Davi, tinha uma amizade e tal, mas ele não suportava que ele fosse lá elogiado. Já o Jonathan não, quando o Davi era elogiado, ele poxa, que bom, parabéns, você merece, não sei o que. Então o problema nesse caso não é Davi ser elogiado, ser homenageado, o problema é o olhar que você tem sobre a grandeza do outro. E quando você tem esse problema do olhar adoecido, acaba que nada é bom teu olhar, né? Acho que foi na outra vez que eu vi aqui, eu dei o exemplo da moça lá que foi das bonequinhas, né? Pra, que mas a boneca não é trans. Bom, é um buraco negro, né? Então, quando você é uma pessoa insatisfeita, quando você é uma pessoa frustrada. Quando a sua vida, como diz lá o Fiuza, é uma realidade miserável, nada te satisfaz. E quando você é uma pessoa vamos colocar assim, né? De bem com a vida, cara, qualquer copo de suco já te faz tua alegria. Qualquer presença, uma amizade, a família, um passeio, qualquer coisa tá bom. Essa é a verdadeira pessoa rica, né? E quando você é um miserável, você pode ter milhões na conta aí, né? Nada tá bom, o teu olhar é adoecido. Então o sucesso alheio é uma coisa ruim. E daí vem as pedradas, daí vem o cancelamento, daí vem
fact-checking, né? Daí vem tudo, né? Esses termos imperialistas que a galera adora adotar pra estar aplicando. Mas isso. enfim. Essa apropriação cultural da linguagem de termos americanos não condiz muito com o pensamento revolucionário. Pois é, Você cometeu o mansplaining aqui de novo, olha De aí. novo? Meu Deus do Mulher, céu. foi que eu interrompi. Né? Mas como tu sabe que alguém aqui não se sente mulher de repente? Pois é, como é que tu sabe? Não sei, o Diogo... Não. Olha aí, Às vezes- Aí ele diz que não sobra pra mim, como é que é esse negócio? Enfim. Aí, não, mas é exatamente isso. Desde que eu sou moleque, ali na década de 80, eu escutava muito, não, imperialismo yankee, mas que diabo é yankee? Uma banda de rock. E aí agora as palavras, né? Fake news. Enfim, né? Então são os termos aí. Pô, vai pegar um termo em espanhol. Duvido. La Pátria Grande. Tá ligado? Sabe, pega um termo espanhol. Mas enfim, né? São as tendências ali. Né? Se ela não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Perfeito. Antes da gente entrar na treta propriamente dita, né? Pra quem não lembra, assiste aí, tá o card por aí do último programa dele, né? Nas descrições aqui. E o Alan Patrick, desenhista aqui de muitos anos aqui, a gente pode dizer até que é muito rodado aqui em Belém. No bom né? sentido, No bom pessoal. sentido, claro, em Coraci e adjacentes. Rodado porque ele tem que vir de muito longe pra Belém, então é muita rodagem. longe, Quilometragem. Quilometragem alta aí, né? E ele já desenha muito e muito tempo, né? E ele ficou agora no foco mais da mídia, quando ele produziu o Arena ali, né? Da produto original da editora Pipoca e Nanquim aí. Isso. E foi alvo de polêmica por aquela questão muito de vacina e tal. Uhum. Que o pessoal acusa ele de ser antivacina. E aí começou, é Bolsonaro, é isso, é aquilo. Então parece que o cara achou uma pontinha e começa a te jogar um monte de termo ali pejorativo ali, querendo te atacar. Ou achando que os termos são pejorativos muitas vezes. E até um ponto importante que uma das nossas últimas entrevistadas foi uma ativista bolsonarista, inclusive. A Nana, né? Nana Magalhães. Magalhães. E ela não esconde de ninguém que ela é bolsonarista. Aí eu fiz preparei a capa, as artes todinha mostrando a atividade dela. Ela é uma ativista bolsonarista, ela carrega isso pra onde ela vai. Só que a gente também convidou pessoas de esquerda, gente do PSOL, gente do PMDB, gente de vários partidos. Só que ela foi a única que atendeu o pedido a tempo diante da eleição, digamos assim. Sim. E aí, a gente convidou pessoas de vários espectros ideológicos de vários partidos aqui de Belém. A única que respondeu a tempo antes da eleição foi ela. Eu achei engraçado que quando a gente postou a arte dela, que ela tava com uma camisa do Bolsonaro ou algo do tipo assim, eu nem lembro agora. Eu já vi algumas pessoas seguindo a página lá. Aí eu falei, caramba, deu ruim, ó, pessoal. Só que eles não entendem o fato de que só porque a gente está entrevistando alguém que tem um pensamento desse, não quer dizer que a gente está concordando ou discordando. Como eu falei, a gente também convidou pessoas de esquerda. Eles não aceitaram o convite, não responderam por algum motivo, entendeu? Uhum. Então eu acho isso, esse sentimento de, se vamos falar do Bolsonaro, nem sigo. Que é isso, eu acho isso... É infantilidade. Vice-versa também, vem alguém aqui que vota no Lula, vai defender o Lula. Escuta, cara, escuta, de repente tem um argumento ali. É só você verificar qual é o tipo de ser humano que ele faz a opção, por exemplo, por aquilo que ele vai consumir a partir da subjetividade do sabor. Por exemplo, é a criança. A criança, ela vai querer que brócolis ou pirulito com sabor de remédio pra verme? O pirulito. Então, é como tu disseste, é um sentimento, uma formação um pouco infantilizada, porque para além da realidade política, né? Porque é uma dimensão importante da nossa vida, mas existe o ser humano ali com uma formação anterior, com toda uma carga anterior, uma identidade, uma vida. Pra falar. Exatamente. E eu não sei se o cara que me vende remédio, sei lá, é de esquerda, se o Uber é de direita, se o cara é de centro, não sei da quanto liberal. E no final das contas, tanto faz. Tanto faz, porque a questão é que existe uma sociedade acima de nós, ela tem que funcionar. Porque se ela não funcionar, e eu falei isso na outra vez que eu vim com vocês, né? Porque o pessoal me procurava, tu vai gravar com os esquerdistas? Eu falei, cara, mas esse pessoal tá empreendendo e eu estou vendo isso. Eu sabia que o Calari se considerava progressista, né? Pode ter divergência aí conceitual? Pode, mas em 4 anos de convívio eu nunca sentei para conversar isso com ele. E não é depois disso, do trabalho lançado, que eu vou cometer a injustiça e ter a falta de caráter de dizer, não, Calari não vale nada porque ele é um esquerdista, é um progressista, sei lá o que. Eu não posso fazer isso.
Porque eu sei o valor do que eu vi, né? E eu sei a falta de valor também do que eu vi. Eu sei julgar. Né? Isso tem a ver com a capacidade humana e de formação que você recebe desde criança e não com o partido no qual você, sei lá, gosta, ou candidato, ou viés ideológico que você adota, né? Então, assim, eu acho que... e uma outra coisa também, assim, já falei outras vezes aqui, eu sou católico, e a gente via muito essa coisa da formação, né? Infelizmente, a igreja hoje ela carece de pessoas com formação profissional para exercer o seu serviço na igreja, porque parece que Deus não merece uma técnica melhor da nossa parte. Profissionalismo, né? Sim, e é necessário. Tem um santo do nosso tempo, São José Maria Escrivá, ele fala: não, sirvam a Deus com profissionalismo. Busquem ser profissionais no que vocês fazem. E uma coisa que eu via muito ali na minha juventude, na adolescência e tal, eram pessoas que eu trabalhava com música, né? Então, não, mas a gente não pode acolher o fulano de tal porque ele quer usar partitura e aqui nosso trabalho é simples. Não, o seu trabalho é não profissional, ele não é simples. Simples é o cara que ele tem uma formação muito grande e ele sabe lidar com simplicidade com ela. Ele lida com humildade com essa formação. Ser simples sem ter conteúdo é fácil. Quero ver de ser simples com o conteúdo, pô. É o nosso caso, aqui a gente é simples, mas a gente tenta ter conteúdo, não é sempre. Depende do convidado. Geralmente, quando o convidado tem conteúdo, tem conteúdo. Quando o convidado não tem, o podcast infelizmente fica devendo. Cadê o teu diploma? Meu diploma? Pois é, jornalista. Tá lá no FK, tá vendo? Tá vendo? E uma coisa importante, tu falou essa questão de igreja, e eu já vi muitos canais no YouTube, o próprio Brasil Paralelo tratando disso, da importância da arte, né? A gente sabe que depois aí da questão da arte aí moderna e pós-moderna, tudo o que se faz é arte. Uma parede branca é arte, né? Como se fosse, na verdade, uma desculpa esfarrapada pra some com a técnica e, enfim, eu vendo o que eu quiser, né? Coisas absurdas, tipo, o cara fez uma escultura invisível e vendeu por bilhões ali, né? Milhões de dólares ali. Coisa absurda, né? Quadrinho hoje, a gente tem editoras que ganham muito e muito, Pipoca Nanquim é um exemplo disso. Mas a gente vê que o preço exorbitante está afastando muitos leitores, né? Então, o Brasil já não é um lugar que lê muito. O que tu acha que poderia ser feito para, principalmente, crianças e adolescentes terem mais contato e lerem mais, principalmente quadrinho? Porque o celular tá tomando conta de tudo, né? TikTok e essas coisas. Tu acha que tem salvação ainda? Eu acho que tem, e a salvação ela é muito simples. É você apertar o botão daquilo que na humanidade já é o comum. Por que eu tô falando isso? Porque a beleza, ela não é uma coisa externa. Do tipo, o que o fulano pinta é bonito, o que ele fala é bonito, o que ele desenha é bonito. Essa beleza, ela também tá nas pessoas que vão observar isso. E aí, eu já até faço um pouco a ponte com o objetivo de estar aqui, porque muitas pessoas me procuraram para falar da vez em que eu vi aqui no Alpha. Foi muito boa a entrevista lá, o podcast com o pessoal e tal. Foi de alto nível, não sei o que e tal. E a gente nem pôde aprofundar tanto nas questões que a gente gostaria, né? Mas graças a Deus foi bom. E eu sempre falo para essas pessoas, gente, eu que agradeço, por quê? Porque não adianta você estar diante de uma obra do Da Vinci, de uma poesia escrita, sei lá, por Shakespeare, né? De uma grande obra da humanidade, se você não tem olhos para ver isso. Se a sociedade hoje, né, e sobretudo a propaganda, usa, por exemplo, a música erudita como um tema engraçado de um comercial de pasta de dente o tempo inteiro, que respeito você espera que as pessoas tenham pela música erudita? O videogame, nesse sentido, fez muito mais pela música clássica do que a própria propaganda. Tá em iTunes. Tá em iTunes. Looney Tunes, exatamente, o Tom Jerry. Capau. Exatamente. Então, o que acontece? Essas identidades, essas referências, perdão, elas existem tanto dentro do ser humano quanto fora. Então, quando você pinta um quadro que lembra lá o Monet, é óbvio que, dependendo de onde você vive, sei lá, 99% do povo não sabe que aquilo é um Monet, mas ele vai saber que aquilo é bonito. Por algum motivo. Por algum motivo. Porque o Monet sabia o que fazia quando desenvolveu o estilo dele. O Leon Cortés, que é um cara que me inspira bastante. O Caravaggio, toda essa galera aí, eles sabiam o que eles faziam. Eles sabiam qual era a conexão que eles estavam criando com o ser humano quando eles criavam as técnicas de pintura que eles estavam desenvolvendo.
Bom, isso tem fora no quadro e tem dentro das pessoas. Alan, mas a sociedade tá ruim, a arte tá de mal a pior. Tá tem feia jeito? a arte. Tem. Porque não quer dizer que... O feio, teoricamente, nem existe mais. É, Teoricamente. teoricamente, Aqui exatamente. do lado da prova cabal do contrário disso. Encarnado. Olha aí. Mas é verdade. Então, você é uma obra de arte, isso que quer dizer. Exato. Ó, tá vendo? Moderna, ó. Pós-moderna. 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 Vocês estão vendo, gente, que eu tô tentando. Tá difícil. O Diogo é aquele feio clássico. Isso é medo. Cubista. É um gráfico de Nintendo 64 ainda. Aquele Quadradão. Minecraft. Do Atari. Atari. Bom, então assim, por que tem jeito? Porque não quer dizer que por fora haja uma má vontade, um mau investimento nessa questão, dentro, ou seja, na ontologia humana, essa coisa esteja avacalhada. Ela pode estar intocada. Assim, pode estar sem esse prejuízo gerado pelas tendências mercadológicas puras e simples, pela propaganda, pela jornalismo mal feito, esse tipo de coisa que vai desfigurando cada vez mais a sociedade nas suas nuances aí. Sendo que aqui a gente está falando da arte, né? Então, o que eu vejo? Que à medida que você expõe uma arte que ela tecnicamente consegue exprimir aquilo que você quer falar através do teu sentimento, aqui falando do artista em si, o público automaticamente reconhece. E eu posso falar isso porque há uns anos atrás, durante o período do Natal, lá na minha paróquia, lá em São João Batista, tinha um projeto que inclusive rodava, se não me engano, no Belém, que era um concerto que tinha de Natal na frente da igreja. Então tinha um grande palco, ia uma orquestra, o coral, vinha um canto lírico aqui mesmo de Belém, né? Que se fosse conhecido, o Atalayan, que chegou a cantar lá, que é bastante conhecido também, cara talentosíssimo, e cantava, e assim, não tinha espaço na praça. O pessoal vinha de casa trazer as cadeiras. E de onde que o povo de Coraci agora é um grande apreciador de música erudita? Não se trata disso, se trata de, poxa, eu finalmente tenho a oportunidade de ver algo elevado aqui numa performance na minha frente, eu não vou perder essa oportunidade. Então as pessoas, elas estão sendo idiotizadas para gerar a desculpa de que essas obras mais do campo subjetivo, sem forma, sem beleza, sem objetividade, sem redenção nenhuma, como falou Roger Scruton, elas possam ter aí um espaço, elas possam ter uma argumentação, uma narrativa para poder atuar. Por exemplo, se esse quadrado tem que ser considerado obra de arte, porque sem ele você não poderia fazer a pintura sobre ele. Bom, é complicado, você vai ver lá a iconografia russo-bizantina, por exemplo, tem cavernas, sei lá, Rússia, alguns lugares lá do lado mais eslavo, né, que os ícones são feitos sobre a rocha crua ali. E aí? O que tu vai considerar? A rocha é a arte, então, agora? Então, assim, você vai pro subjetivo a fim de justificando as coisas, mas, beleza, isso tá gerando um reconhecimento profundo nas pessoas que estão observando isso? Então, é preciso questionar. Se a gente não tá muito focado na tal da obra de arte em si, e esquecendo que a obra de arte ela é uma abstração, ela só é arte porque alguém a reconhece como tal. E se alguém com outro interesse quiser reconhecer ela como arte, porque ele pode ali jogar um valor financeiro, botar uma etiqueta com preço, e isso vai virar arte automaticamente, aí fica complicado. E eu tenho uma fórmula muito simples de separar o joio do trigo. Ih, rapaz. Olha só, cara, é quando a realidade cai sobre nós, como uma bomba. É o choque de realidade. Imagina que tenha vamos fazer aqui um teste de uma coisa hipotética, certo? As maiores obras de arte do mundo estão todas em um único museu, em um único país. Junto com essas obras de arte pós-modernas, tipo essa escultura invisível, aquela parede branca. A parede branca, aquela maldita privada. A privada. O óculos que o cara deixou no... O óculos que o cara deixou no chão. Eles estão juntos. Sim. E de repente estoura uma guerra. E aí tem 1 hora para recolher todas as obras de arte e guardar num cofre para que elas não sejam destruídas junto com o bombardeio que tá vindo. Quais são as obras de arte que eles vão guardar? Rapaz, teve uma... As mais antigas. Teve uma faxineira aí que ela se livrou de uma obra de arte um dia desse. Isso aconteceu mesmo, não emaranhada. Rebolei no mato isso aí. Meu Deus! Isso aí é aquele episódio de Chapolin lá, meu Deus, que ela apagou a tela. Aconteceu. Espinafres no Dom Maior?
Chapolin, meu Deus, o cara é um gênio. Até hoje aí, ele previu o futuro, né? Tá vendo? Só os riscos. Não, só. é risível, Na porque... Segunda Guerra aconteceu de Sim. esvaziarem os museus, guardarem as obras de arte em Não, bunkers e tudo mais. Instintivamente, ó, você vê filmes... tem um filme que fala sobre o fim... Fim do mundo, alguma coisa. eu acho que era Impacto Profundo. Um desses filmes de catástrofes. Eu não lembro se foi Impacto Profundo ou foi o Armageddon, que foi na mesma época, Não, né? não, Impacto Profundo. Que tinha o Batman no Armageddon, hein? Vamos respeitar. Aí... tem um dado momento lá em que eles dizem que eles vão fazer uns abrigos, né, para algumas pessoas poderem se salvar. E são pessoas assim que eles olham como relevantes para a sociedade. Então tem cientistas, tem médicos, tem artistas. 2012. É um filme muito pior do que esses dois que tu falou. Nossa mas muito senhora. pior. Ah, mas é legal. É muito ruim. Muito Porque ruim. Impacto Profundo tem O Elijah Wood. Né? É. Aí, pois é. Mas assim, é quase instintivo isso, essa resposta que tu estás pedindo, né? Essa coisa do preservar aquilo que quando o ser humano ele tá se sentindo ameaçado, é o que mais lembra ele daquilo que ele é, Exato. um ser humano. E aí que a gente vai descobrir o que é arte e o que não é. O que em uma hora de tempo eles vão guardar é o que realmente é arte. Exatamente. A privada é onde você deixa o que você não é. Exatamente. Né? Tu vai salvar a privada ou a Mona Lisa? Meu Deus! Bom, a Mona Lisa podia jogar um bolo, né? Já, Um bolo. cara, Só que ela tava protegida, né? o cara querendo aparecer ali. Meu Deus. Coitado. Né? Então é isso. Eu penso que simplesmente expor a pessoa aquilo que vai chamar ela desde dentro é a solução. Uhum. No caso do... Tem até uma comparação aqui que eu faço, e isso não deixa a parte, tá? O Arena, por exemplo, quando nós fizemos, depois eu fiquei observando, porque é uma coisa que eu já tinha em mente. E eu participei de alguns grupos de quadrinho, de compra e venda de quadrinho no WhatsApp. Quadrinho tanto importado quanto daqui. Uns 3 grupos, eu devo participar de uns 3 grupos. E eu nunca vi o Arena lá pra ser revendido. Verdade, também nunca vi. Eu participo de alguns, nunca vi. E eu tenho... Já vi outros do Pipoca, mas o Arena eu sim, coisa recente. nunca vi. Isso. Eu já vi coisa sair num mês, no outro mês tá à venda. Já vi também. E por que eu tenho pra mim que são 2 alternativas. Uma, todo mundo se revoltou e queimou essas edições do Arena. Nem quis vender. O que não é lá algo muito republicano de se fazer. Que onde se queima livro você sabe muito bem onde é, né, meu bigodinho. E a outra é que vale a pena ficar com esse gibi. Quem compra não se desfaz. Porque assim, quando você pensa, não, vou botar aqui umas pinturas, pá, homenagear Kirby. Cara, teve pessoas que me procuraram e disseram, pô, 2 pessoas diferentes, que não se conhecem e tudo mais. Cara, quando eu abri aquela página que tinha aquela homenagem ao Kirby, eu levantei do sofá, o quadrinho quase cai da minha mão. Eu tive essa expressão também no sofá. Meu Deus, que isso? É o Kirby aqui. Eles mesmos, né, o pessoal do Pipoca falaram, não, cara, quando o Alexandre falou que você ia fazer uma homenagem ao Kirby, eu imaginei que ia ter umas formas, né, e tal, mas eu não imaginei que ia ter explosão cósmica, que não sei o que. Tem isso tudo aqui. O cara que tá levando um monte de soco no octógono deve estar vendo muita coisa. Estrela, tá vendo muita o estrela. unicórnio, o Thor. Isso. Então, o que acontece? Então, quando você vai expondo as coisas, as pessoas automaticamente vão identificando. E isso chama. Pô, você chama. Eu lembro que eu produzi um CD pra uma comunidade católica da qual eu fiz parte. Isso lá no Tocantins. E quando eu tava lá, a gente tava produzindo e eu usei muito de referência o canto gregoriano, o canto polifônico, a música ortodoxa, né? Ahá. Também. Viu a orquestração disso aí, menino? É terrível. Aí, nós estávamos gravando lá essa parte, né, com os violinos, né? Só que era tudo feito... Eu escrevia as partituras pra orquestra e o rapaz executava como se fosse orquestra. Não era o strings cheio, né? Que músico sabe do que eu tô falando. E dividia a pista como se fosse a orquestra tocando. Quando juntava, parecia que de fato era uma orquestra que tinha gravado. A orquestra havia gravado a música. O dono do prédio onde a gente gravava, ele tinha ele trabalhava do lado, ele era arquiteto. E tinha um escritório lá. E toda hora ele ia lá no estúdio, porque o dono do estúdio também era filho dele. Aí ele entrou lá no estúdio, né? E é um cara que não frequenta igreja, nada. Aí ele chegou lá, olha aí, rapaz, você canta gregoriano, isso aí é tradição, não sei o quê. Ou seja, um cara que não vai à igreja, que não tem
ele não ali acumula a sua vida espiritual, ele não trata dela, ele sabe o que é referência de música sacra, né? Então assim, o canto gregoriano é uma coisa que todo mundo já escutou. Se você coloca aqui, o cara diz, opa, tem uma igreja aqui, ele vai logo fazer vínculo, a ligação, a fazer referência. Então quando você liga a coisa aqui, automaticamente ela é acendida também do outro lado, ou seja, dentro do ser humano. Então expor o ser humano ao que é bom, não adianta, não tem pesquisa aqui, sabe? Enfim. A gente tem, inclusive, isso nos anos 90, amplificado quando a gente tem, por exemplo, o New Age, né? Sim. Banda como Era, Já ia... Enya. Isso virou matéria na França, nas universidades. Acabou pegando aí o canto gregoriano, uniu com umas coisas de metal ali, fez uma coisa muito bacana. Isso aí é uma coisa que eu sou bem crítico da reforma litúrgica acontecida ali na década de 70 no catolicismo, porque houve um esvaziamento do sentimento religioso de dentro da igreja, na tentativa de adequar. Mas cara, o sentimento religioso ele está na pessoa. O problema não é a religião, o problema é o mundo com as suas revoluções. O problema da igreja não era a igreja, o problema está fora. Então não se desfaça daquilo que você tem para lidar. Você tá tirando a sua imunologia para lidar com o doente, tu adoece, meu filhote. É óbvio que isso vai acontecer, é uma evidência. Então o que acontece? Esses grupos, eles abarcaram isso. Tem uma banda de heavy metal chamada Therion. Therion em grego quer dizer besta, né? A abertura do show dos caras entra lá um Baphomet, né? Caramba! Faz um negócio. Os caras gravaram o Dies Irae da missa Requiem do Mozart. E aí, tu quer que eu faça o quê? Vai tocar isso numa missa? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que os caras tocaram o conteúdo clássico de uma missa que hoje nós católicos não tocamos. Ah, mas os caras são satanistas, mas dane-se, eles estão tocando o que a gente não toca. Ou seja, você põe no baú uma coisa, os caras vão lá, pegam, popularizam, o povo segue eles. É porque eles são do capeta? Não, meu amiguinho, é porque o conteúdo que eles estão expondo é o conteúdo humano, histórico, confirmado, comprovado. Entendeu? Uma coisa provada pelos séculos. Quem nunca ouviu tan 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 tan? Quem que não sabe o que é isso? Esse é o novo tema da Kaiser? Não, isso é Mozart. A Eine Kleine, Nash Music. Se você chegar falando isso, não sei que música é. Quando tocar, é aquela música clássica lá. Então, se os satanistas, sei lá, o pessoal que não é católico, o pessoal que não é cristão, o pessoal que não é... pega as coisas cristãs e começam a expor, é óbvio que vai haver um segmento ali muito comprometido, muito consolidado, porque isso é próprio do ser humano. E à medida que a gente abre mão e as pessoas vão lá e pegam e começam a expor, é óbvio que o segmento lá vai ser muito mais forte. É muito fácil de verificar isso. De fato. Tu ia perguntar? Não, porque eu acho que tá na hora da gente falar do nosso patrocinador, Diogo. Opa! Aí a gente traz a caixinha do jabá. Isso, porque tu sabe que se o mundo é capitalista, vivemos nesse mundo. Droga! E é assim que as coisas são. Por isso vamos falar do nosso patrocinador, que é o Alan Eletroimóveis. Graças ao Alan estamos aqui contando essa história, estamos trazendo aqui o outro Alan, que não é o Alan Eletroimóveis. Exatamente. Alan Patrick. Alan Patrick, mas o Alan Eletroimóveis, ele tem a loja dele lá no comércio, e o diferencial dele, pra quem tem uma loja, é muito importante, Diogo. Os preços Produtos de qualidade. Baixos. São preços baixos e produtos de qualidade. Sabe aquelas lojas de shopping que tu passa lá? A gente costuma não dizer o nome, né? Pra evitar processo. Exatamente. É TikTok. Me chama de TikTok. Sabe essas lojas do TikTok? Tu vê, que mesa bonita lá no shopping. Tu vai olhar o preço, R$3.000. Tu se vira e finge que nem tava ali, né? No Alan tu encontra a mesmíssima mesa por 600, 700, 800 reais. Inclusive aqui já compramos, né? Já tá na casa. A minha casa está... Pessoal, eu não vou fazer publicidade pra vocês de uma coisa que eu mesmo não vá consumir. A minha casa tá mobiliada. Ele não vai fazer tipo a Xuxa com Monange. Nunca usei Monange. Nunca usou Monange. Não, eu vou fazer comercial daquilo que eu sei que é bom, que eu mesmo vou recomendar. Compro e recomendo, entendeu? Se vocês forem na minha casa, tem mesa nova, sofá novo, um desktop pro computador novo. Tudo comprado no Alan, porque são preços... Não vou dizer que são baixos, porque isso meio que desvaloriza, né? Mas são preços justos por móveis de uma qualidade bastante elevada, cara. Então,
Se tu ir aqui nos nossos destaques no Instagram, tá lá a arroba do Alan, você segue lá o perfil da loja dele e você vai ver um catálogo lá de vários móveis. Tem guarda-roupa, tem sofá, tem cama, tem mesas, tem cadeiras. Cara, é uma infinidade de produtos com preços justos. Produtos bonitos com preços justos. E aí você acessa aí também o QR Code, vai no WhatsApp na conversa, bate um papo com ele. É ele próprio que fala contigo no WhatsApp, não é ninguém não. Depois ele encaminha pra equipe de Aí venda. tu aproveita, faz aquele choro absurdo Tá, lá, os né? preços já são baixos, mas eu acho que se tu chorar ele consegue te dar mais um desconto. Ainda mais tu chegar, olha, assistir pelo AlphaCast. Aí Exatamente. pronto. Eles parcelam em até 10 vezes no cartão. Uhum. Se tu comprar à vista, já que os preços são baratos, tu ainda tem um desconto maior, porque é à vista, e eles entregam na tua casa. Logicamente que tudo isso vale somente para a região metropolitana de Belém. Isso, né? Então, AlphaCast e Alan Eletromóveis Uma parceria de ouro. mobiliando a sua casa. Exatamente. 3 vidas. 3 dias. Isso. Rapaz, esse negócio de não usar produto que faz propaganda é complicado. Eu vi a minha mãe assistindo aquelas propagandas de shampoo, né? Elida Hair Institute. Aí a mulher, aí sacudiu o cabelo, pá, batia dos dois lados da televisão. A mulher desgraçada passou o dia no salão pra botar essa mentira na minha cara. Deixou o meu cabelo tudo duro. Produtos Ivone. É o puro voodoo. Puro voodoo. Isso é falso. Mas agora eu acho que já tá na hora da gente ir pra treta. Porque a tua primeira participação aqui no AlphaCast Não tem treta. não, repercutiu bastante. Bastante. Eu esperava que tu é uma pessoa relevante, um desenhista conhecido, nacionalmente, até internacionalmente. Claro que eu esperava que ia ter alguma repercussão, mas superou a minha expectativa. Porque eu acho que o pessoal, quando tem um teor de cancelamento, de fofoquinha, de treta no ar, eu acho que as pessoas têm um interesse além do artista, tá entendendo? Sim. Pra querer saber que treta foi essa aí que estão falando. Sim, e isso aconteceu logo depois da situação lá, porque muita gente veio. Porque assim, elas viam os vídeos onde eu participava e diziam, cara, mas essa acusação não está batendo. E muita gente me procurou, e eu fico feliz com isso, porque é sinal de que nem todo mundo tá com a cognição destruída. Cara, mas peraí, aqui estão falando uma coisa, mas aqui eu tô vendo outra, alguma coisa errada que não tá certa. Uhum. E as pessoas vinham conversar e eu tinha a oportunidade de ir explicando, gente, o conceito é esse, o princípio é esse. Então, não se deixem levar, não deixe ninguém ofender a tua inteligência. Entenda as coisas todas, né? E Alan, a oportunidade aqui foi aberta, assim como para qualquer um aqui, o microfone tá aberto justamente para dar essa versão aí da história e justamente fazer o pessoal conhecer, né? Sim. Infelizmente a gente tem grande parte aí, é uma questão mais histórica também, né? Que não conhece ou não vem a conhecer os nossos artistas aqui do Norte, Nordeste. Nordeste até conhece, mas do Norte aqui, né? Parece que não tem desenhista, parece que não tem artista aqui. E tem, e muitos bons. Aqui. A escola do Norte do país, mais especificamente de Belém do Pará, ela é muito conhecida pelo estilo clássico e pela força do desenho. Eu citei, acho que da outra vez que eu vi aqui, o Carlos, o Bennett, o Jadson, o Peter Vale, que é o Pedro, né? Pedro Vale, o Volney, o Fernando, o Moisés Damasceno, o Fábio Jansen, o Jean Cardoso, que voltou de Manaus agora. Já vai ficar e já vai gravar o podcast aqui, esse nosso convidado aqui, especial. Cardoso é fundador do quadrinho de Manaus. Ó, beleza, já tá A gente vai falar mal de Manaus contigo aqui. Exatamente. Daqui a pouco. Não, ele fala pra mim todo dia. Aí o que acontece? Essas pessoas são conhecidas. O finado Klebs Júnior, né? Que Deus o tenha. O Klebs. O Klebs foi meu agente. Um período aí. Ele falava, eu não sei o que esse pessoal de Belém toma. Que eles têm uma coisa no traço, assim, uma força. E é curioso mesmo, porque Belém é um lugar longe dos grandes centros nacionais, né? Hoje. Já foi uma capital relevante no país na época do Império, né? Da Amazônia. Exatamente, já foi a segunda capital mais importante, né? Primeiro era o Rio, né? Depois Belém. Daí esse chiado, né? Da relação com os portugueses, que era muito forte, né? Que nós tínhamos. E eles notam isso. Não, os caras têm um desenho aí, são os filipinos do Brasil. Olha aí. Né? A Filipina que oferecia grande como Alcala, Alan Redondo, né? Estou redondo. Né? Eu tô meio redondo, eu tenho que dar uma emagrecida. Aí. Desce redondo. E é um pessoal que dá conta e é um pessoal que tem um desenho muito forte.
né? E eu falo isso com orgulho, porque é um povo realmente muito talentoso que saiu daqui. Isso aí sem puxar saco aqui pra Não, gente. isso aí é... Sendo bem sincero aí, bem sóbrio. E não tem por que puxar saco, porque quando é pra gente falar mal da nossa própria terra, da nossa própria cidade, do nosso próprio povo, a gente fala também. Não Mas tem só a dessa. gente pode falar. Se você falar, a gente vai te mostrar aqui na nossa tela pra te cancelar também. O pessoal vai atrás de ti, Mas catar tu acha justo pagar na mesma moeda? Pagar na mesma moeda? Cara, Olho por olho? Código de Hammurabi. Não sei, porque às vezes parece muito pouco. Tem que ter troco. Sabe? Não, eu não gosto muito porque assim, me incomoda muito, realmente me incomoda muito essa coisa daquilo que é dito, daquilo que é feito, sendo que eu não sei de onde isso vem. Quando alguém me fala, mas tu tal coisa, eu falei, mas isso que tu está dizendo tá vindo da onde? Tu percebeu isso ou te falaram? Ou é o que todo mundo tá dizendo? Me incomoda muito, sabe? É a questão da origem das suas ideias, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que... Porque o problema de você dar o troco é que você pode entrar numa luta que é falsa, num falso combate. E é bom você ter os combates da vida, é normal. Só que eles sejam legítimos, né? Que sejam legítimos, né? Você tá vendo, por exemplo, lá na Rússia... tem jovens que estão sendo mandados pra guerra totalmente dopado, com armas que nem atiram. Só pra servir de bucha de canhão, né? E eu tenho a minha teoria sobre isso. Não, porque se essas pessoas forem morrerem na mão dos, digamos, dos ucranianos, isso justifica outras medidas. Então, às vezes, o que pode estar por trás não é um recrutamento para vencer. Talvez não seja, o problema não seja vencer a Ucrânia. Talvez seja vencer quem tá por trás da Ucrânia. Talvez a Ucrânia não seja o foco. E tá todo mundo, a Ucrânia, sei que. Sim, mas... É apenas uma peça no tabuleiro. Exatamente, uma peça que está sendo mexida. A questão é que quem vence não é o rei, não é o peão. Quem vence é quem tá manipulando as peças. É o jogador. Aí você percebe, né, a qualidade, o nível, né, aqui do nosso convidado. Já passamos aqui por música, por cristianismo, geopolítica, por arte, geopolítica, por xadrez, sendo que eu nem sei jogar xadrez. Eu sabia, eu esqueci, né? E aí, vamos para a parte importante. Mulher Hulk e Miss Marvel. Vamos falar das séries, da importância do pergunta do rapaz. Ele vai se esquivar, meu Deus do céu. Ele tá no código de silêncio. 6 episódios. Depois a gente ainda vai falar de Anéis do Poder. Oh, meu Deus do céu, não. Tá, mas ok, vamos começar a comentar. A gente tá falando de quem mesmo? A gente vai falar agora sobre os comentários no teu vídeo da tua primeira participação aqui. Gostei dos comentários, viu? Comentários de alto níveis, críticas totalmente construtivas, vocês vão poder notar aqui. Tá ligado aí, se tu comentou no nosso vídeo lá do Alan Patrick, provavelmente tu vai aparecer aqui. Exatamente aí, né? Vamos lá pro primeiro. O Sol Anthony, eu espero que seja... Sol Anthony. Eu acho que é Anthony. Anthony. Na verdade é Anthony. Anthony. Ok. Assim, alguém sabe o... Só Antônio. Só Antônio, isso. Pronto, é o nome Antônio, grande abraço. E tu tá só, infelizmente. Que isso? Tá só. Aí, ó, tá só assim. Não, ele quer dizer que é só Antônio o nome dele. Tá. Ele não tem sobrenome, né? Ele não tá só. Jesus está com ele. Tipo Making Love, é só o nome. É só o nome. É tudo junto. Eu quero deixar claro, eu tô tentando desde o início. Vamos lá. Alguém sabe o nome do tal youtuber Minecraft que começou isso? Não sei quem é. Não tem a vírgula, mas tudo bem. Amei o traço do Alan por ele vir por esse podcast, grande homem. Tipo assim, diminuiu a gente no nível da lama e te exaltou. Exatamente. Mas aí depois o Douglas Rapel respondeu que Felipe Vinha é o nome do corno. É o nome desse youtuber. O pessoal não tem coração. Douglas, eu preciso te dizer o seguinte, você não pode falar isso do Vinha, porque pra ser corno tem que ter mulher. Eita caramba! Não, mas isso é um conceito básico do ser corno. Ou ter homem. Não, porque eu considero dupla, né, casal? Tá. Sim, continuando. É o Felipe Vinha. E quem é esse youtuber? Tu não vai revelar quem é esse youtuber? Não, o Felipe Vinha, ele é um jogador de Minecraft. Ele se encaixa no perfil que tu descreveu lá? É um jogador de Minecraft. O youtuber? Ele... A profissão dele é jogador de Minecraft, eu acho. Esse Felipe E ele é funcionário de um outro youtuber.
E ele foi quem começou com essa história aí. Inclusive no vídeo do Pipoca eles citam ele. Não, o Vinha nos alertou, não sei o quê. Ah, então é esse Felipe Vinha mesmo. Que e o Vinha que vinha já perseguindo ali um pouco o Pipoca. Eu te juro que eu achava que era outro. Não, mas o outro tem a ver. Tem a ver também. Mas não. Então é isso. O pessoal saca, né? E assim, o que é interessante disso aí é perceber que as pessoas, elas... que assim, o pessoal faz as coisas e acha que ninguém tá vendo. Eu acho que o grande problema da internet, porque tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Eu acho que o lado ruim da internet é ter criado essa atmosfera de covardia. Você só fala mal de quem você não corre o risco de encontrar na rua. Exatamente. Um colega de trabalho, tu não fala. Tu não fala. Né? Parente. Né? A menos que você já trete com um parente antes da internet, né? Que tem dessas. Mas assim, normalmente você não fala mal ou não critica quem você não corre o risco de encontrar na rua. Isso é um sinal claro e evidente de covardia, né? Déficit ali de um caráter bem formado. Porque não há problema nenhum em cobrar explicações, em cobrar esclarecimentos. O grande problema é que, por exemplo, o rapaz aí tava lá perturbando o Pipoca Nanquim. Bom, o projeto não é do Pipoca Nanquim, é do Calari. Pipoca Nanquim, por um acaso, é a banca onde a revista é exposta para ser vendida. Certo? É um original Pipoca Nanquim porque o Pipoca Nanquim coloca o selo na revista. Mas o projeto é do Calari. Né? Foi o Calari que prejudicou, já que ele se sentiu prejudicada lá, a amiga dele. Não, cara. Se foi um problema, por que não... Poxa, por que vocês não me acreditaram aí, né? Mas não, preferiram fazer toda uma situação por trás ali. Infelizmente nós não temos uma indústria, nós temos essa máfia, né? Então realmente o youtuber era esse Felipe Vinha aí. Sim. Tá respondida a pergunta aí, pessoal. Aí, Anthony, só tu aí já respondeu a pergunta. Abraço, Anthony. Tamo junto, não tá só não. Tamo junto. O Ramon Cordi, sei lá. Corno. Que áudio merda. Aí o rico, né? Só podia ser rico. Rico Martinez. Burguês safado. Belém do Pará, não dá pra exigir muito. De fato, o nosso áudio não é muito bom. Porque, cara, se é que tu ainda não percebeu, é só nós dois nessa sala. A gente não tem como acompanhar o retorno do áudio, porque a gente não tem uma terceira pessoa pra acompanhar. Infelizmente, o computador do Diogo ali não é um dos mais modernos. Mas isso vai mudar em breve. A gente tá trabalhando pra crescer. A gente começa pequeno pra crescer, né? Por isso, dá o like. Compartilha. Ajuda a gente a monetizar esse canal, que o áudio melhora. Quer que o áudio melhore? Ajuda a gente, pô. Esse tipo de comentário ele é muito curioso, porque diferente do que eu falei antes da cognição, né? Porque você percebe a cognição boa e a cognição ruim. Que áudio, merda. Ele deve estar muito bem, porque ele tá envolvido na foto. Ó. Se o José Carreiras ou o Plácido Domingo viessem aqui agora e cantassem uma música neste áudio, ele ouvia ele dizer que áudio merda. Não importa quem tá aqui, o que importa é o áudio. Não importa o conteúdo, não. Ele quer ouvir um áudio limpo e falando um monte de merda. Ou seja, quando vocês melhorarem a situação aqui pra poder comprar um material bacana, joga Nutella na cabeça, aí você vai agradar. Abraço aí. Beijos. Melhor resposta. Vamos pro próximo. Tchau, Ramon Rico. Tá. Belém do Pará não dá pra exigir muito. Xenofóbico. Não, aí eu fico feliz. Porque, cara, ver londrino assistindo o programa de vocês aqui, porque esse cara é suíço, é londrino. A gente tá indo longe. Mano. Nosso conteúdo tá indo longe, tá atingindo pessoas de altíssimo nível. Muito bom. Rico Martinez. Daí, cara, abraço, colombiano. Ele tá correndo, ele tem saúde. Sabe que ele é um amor? Não, namor é... Marimar! De longe aqui ele tem o shape do namor mesmo. Do namoro? Namor. O namoro, né? Namorado. Aquele namoro, nossa senhora. O João Pedro Viana. Muito esclarecedor o papo com Alan. Agora estou a par de tudo que rolou com este grande desenhista. Olha aí. Objetivo. Não, teve muito comentário interessante. E assim, que na verdade, isso aí é o que rola com muita gente que resolve trabalhar no Brasil com arte. Essa situação que aconteceu comigo, assim, a vantagem de ter acontecido comigo é que como eu não tenho muito problema com a questão do cancelamento de forma mais objetiva, de forma mais monetária, então eu posso falar algumas coisas que certas pessoas não podem falar, que elas têm que ter cuidado de fato. Porque tu não trabalha especificamente com isso. Não, pelo contrário, eu ajudo pessoas que trabalham com quadrinho. Eu não sou o quadrinista, não faço questão de ser.
Eu ajudo os quadrinistas, né? Então o que acontece? Muita gente, e aqui não só falando do quadrinho, falando de outras profissões, músico, sei lá, escritor, todo tipo de gente que trabalha com arte, hoje, dependendo do nível de liberdade que você quer ter, você tem uma mordaça na sua boca. Você tem uma perseguição ali no seu calcanhar, né? Saiu agora, há uns dias, um comentário de um editor da QF, né? Que falando que o que há é uma máfia no Brasil, não há indústria, né? Tinha um youtuber aí falando que queria que um Don Corleone aparecesse e desse ordem tal para que é Don Corleone. Don Corleone a gente sabe qual era a ocupação do Don Corleone, mafioso, assassino, traficante de influência, de sonegador de imposto. Sonegador de imposto, né? Mas é o traficante permitido, é o traficante que todo mundo adora. Então, assim, no fim das contas, a gente não quer ter amor por quadrinho, não quer ter amor por isso que se faz, por arte. A gente quer ter o grupinho aonde lá o meu tarja preta ele faz efeito, né? Porque lá alguém me dá alguma atenção, né? O remédio que eu tomo para não passar uma faca na garganta, lá é recompensado, porque tem alguém que finge que me dá atenção, né? Que é o meu padrinho. Às vezes ideológico, às vezes monetário, enfim, por aí vai. Infelizmente é muito feia a situação que há por trás de tudo isso, né? Mas enfim. Mas o cara aí, o João Pedro Viana, ele teve conhecimento sobre o segundo ponto de vista da tua história através da tua participação aqui. Isso é muito positivo. É muito bom. E é a história de muita gente, né? Na verdade. Próximo. Aí tem uma conversa rolando, ó. Bem, nos vídeos do Pipoca e Nanquim pedir retratação. Aí o Igor respondeu: vai rir da sua cara e te chamar de nerdola. O que importa é juntar a galera e fazer barulho. O que não pode deixar quieto essa injustiça. Agora Adriano Ferreira, o justiceiro social. Essa coisa de tirar a identidade das pessoas é uma técnica muito usada no comunismo, no nazismo, né, nessas ideologias aí. Essa coisa de chamar de nerdola, né, que parece que tá na moda. O que ninguém lembra é que é graças aos nerdolas que hoje você pode pegar um personagem clássico da literatura ou do quadrinho e mudar a cor da pele, mudar a sexualidade. Porque quem trouxe esses personagens até hoje aqui foram os nerdolas. E é graças aos nerdolas que tu pode assistir um filme da Marvel no cinema. Exatamente. Então o que acontece? Alan, então tu é nerdola? Não, eu não me considero. Porque o que é um nerd? Aqui eu preciso esclarecer. O nerd, ele não é alguém que gosta de quadrinho. O nerd ele não é alguém que gosta de cinema. O nerd é um cara que ele tinha um pouco de dificuldade de se socializar com pessoas que só queriam superficialidade. Era um cara que estudava pra um cacete. Era um cara que era muito inteligente. E que por não ter uma vida social tão aberta quanto as outras pessoas, ele por um acaso gostava de coisas que algumas pessoas também gostavam. Então os nerds se juntavam pra falar de quadrinho, de cinema, RPG, essa coisa toda. Isso era muito forte na década de 80, né? 90 também. Tinha os eventos de quadrinho aqui em Belém, tinha muitos. Então, o que acontece? Hoje algumas pessoas pegaram as coisas que o nerd gosta e assumiram pra eles. A apropriação cultural dos nerds. Exatamente. É isso. Que é a tal da cultura pop. Então o pessoal tá falando, o nerd tal, não sei o que. Não, são pessoas que gostam de coisas dos nerds. Eu acho que é o geek, né? Geek. Seria isso, o geek. Seria mais, eu tenho uma experiência porque eu me encaixaria nesse estereótipo de nerd há um tempo atrás, porque eu gostava de era anime, aplicado. Era aplicado também, estudava as coisas, mas também gostava de anime, de desenho, de HQs, games e tudo mais. Mas olha só a diferença de como era há 20 anos atrás e como é hoje. Meu primeiro dia de trabalho, eu tinha minha mesa, meu computador, eu levei um monte de Pokémonzinho que eu tinha coleção. Botei assim, tudo em cima da CPU do meu computador lá no meu trabalho. Aí tinha cachorro, tinha Charizard, tinha... E fui trabalhar, primeiro dia de trabalho. Tinha um Raichu? Não tinha Raichu. Então tu não é nerd. Aí eu fui trabalhar lá de boa, saí, fui no banheiro fazer alguma coisa. Quando eu voltei, jogaram todos no lixo. De zoeira, vamos zoar o nerd. Olha, otário, gosta de Pokémon tamanho um adulto, gostando de desenho. Nossa, adulto é pegar as coisas dos outros e jogar no lixo, né? Mas, tá certo. Hoje em dia... A galera anda com a blusa do Pokémon. Sim. Hoje em dia... Porque alguém disse que isso é ser cult. Entendeu? Ou seja, o problema das nomenclaturas é esse, né? Geralmente ela é criada por idiotas. Então, assim, é preciso ver isso.
Porque o problema das discussões eu falei ainda agora, o problema dos combates é quando eles são falsos. Travar falsos combates, eles são desgastantes, são inúteis no fim da conta, não traz lucro, não traz assertividade, não traz unidade, porque às vezes quando um combate é legítimo, no fim você vê que você não tem só divergência com o outro, tem coisa legítima. E o que se vê hoje é isso, né? Então, tinha os nerds, coitado, que ninguém nunca deu valor, era o imbecil. Jogava no lixo o bonequinho deles. Exatamente. Ó, rapaz aí, coitado. Depois, os nerds viraram cult. E agora viraram os nerdola, porque as pessoas que se apropriaram das apropriações dos nerds... Quando os nerds reclamam, são menosprezados. Ah, sai daí, quer dizer que uma sereia do Mediterrâneo não pode ser negra. Pode, né, se tu tá dizendo. E a questão é a seguinte, que o Adriano Ferreira, ele propôs a galera ir fazer uma espécie de mutirão, ir lá e comentar, olha, o Alan não fez isso, ou então tipo te defender nos vídeos de Pipoca Nanquim. Vão apagar todos como fizeram, né? E o Igor Silveira falou que não adianta ir lá, que eles estavam te chamando de nerdola como se isso fosse responder os questionamentos, Os esclarecimentos, estou pedindo. Vocês fizeram uma coisa errada por causa disso. Ah, nerdola, sim, você não responde nada. Não responde, responde mais sobre do que a questão em si, né? Mas o que tu acha da ideia do Adriano de ir lá nos vídeos do Pipoca Nanquim? Tu acha que vale a pena? Ou... Eu acho que o seguinte, o problema, como eu falei, é da onde vem essa coisa, essa busca, essa pergunta, esse questionamento, essa fala. Então, assim, algumas pessoas, quando ouviram esses comentários lá sobre antivacina, foram lá no Pipoca e começaram. Ah, vocês não vão se retratar por estarem trabalhando com um antivacina? Bom, eles não estão trabalhando comigo. Quem está trabalhando somos o Alexandre Calari e eu, né? Ele escreveu isso aí muito antes de ter Pipoca Nanquim. Então, começa por aí, boa a cabeça para funcionar. Então, se esse desejo de retratação vem de uma pessoa que acompanha o trabalho deles, gera a receita deles, compra o material deles, eu acho que pode ser justo. Agora, se é só um sentimento de uma busca de justiça, bom, a justiça, o que ela é? A justiça é um ajustamento a algo. Você está ajustado a algo, então você é justo. Se algo errado, um desajuste aconteceu, então a justiça já não aconteceu mais. Não há mais tempo. Já passou o tempo da justiça. Então seria mais o lado da vingança. E isso, sinceramente, eu acho que talvez não caiba. Talvez o que caiba é o seguinte, bom, eu não gostei da postura do Pipoca. Se eu for lá e acontecer de me chamarem de nerdola, isso só vai confirmar a primeira impressão que eu tive. De que, na verdade, o caráter não é bem o que eu achava. Então, o questionamento volta pra pessoa que gostaria de ir lá. Pô, mas peraí. Eu segui os caras, achava que era uma coisa. Aí eu fui lá questionar uma postura dele e me chamaram de nerdola. Pô, eu tô seguindo quem? Porque, gente, isso é sério. Quando você para pra ver um vídeo, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, é tempo da sua vida, né? E hoje, aqui só pra falar do dinheiro, tempo é dinheiro, essa frase, ela mais do que nunca é verdade, né? A gente tem que parar pra pensar no tempo que a gente gasta com coisas que são irrelevantes ou com pessoas que não estão afim de contribuir com a gente, de contribuir com a sociedade, que querem ali contribuir com o seu grupo, seu grupelho, a sua realidade ali. E paciência, você vai gastar tempo com isso? Ok, beleza. O conteúdo lá é útil? Bacana. Mas, sabe, essa questão eu posso dizer. Eu não sigo mais, não é relevante pra mim, porque pra mim é um investimento prático. A questão de acompanhar ali o processo, pra mim não é mais, porque pra mim o caráter é uma coisa muito definidora nesse sentido. E eu acho que assim, pessoas ao redor ali deles, outros youtubers, outros grupos de quadrinho importantes no Brasil, começaram a fazer comentários subjetivos ao meu respeito, jogar indireta e tal, não sei o que. E pessoas de lá de dentro começaram a dizer, isso mesmo, isso que maravilha. Então, cara, eu tô vendo que o caráter é isso aí mesmo. É o que foi feito. Não foi um acidente, né? Não foi. Então, você quer lidar com isso? Continua lá. Vamos pro próximo. Leia aí, Diogo. Eita. Não tô aqui comentando para defender ou atacar nenhuma parte, mas sobre a treta do Pipoca e Nanquim, 2 pontos. O Alan tem um posicionamento político e teológico diferente do meu, mas ele é coerente e sabe argumentar. Porém, ao meu ver, faltou um pouco de ética por parte da editora na forma como... Sim, tem um time ler mais lá, mas essa é a essência do comentário dele. Eu achei um comentário lúcido,
Uhum. de alguém que discorda do teu posicionamento lá na época, mas de certa forma não te destrói. A única coisa que eu não achei muito lúcido é qual é o meu posicionamento. Pois é, mas Porque, essa aqui é a questão. Segundo eles, é antivacina. Segundo eles é antivacina, Ah, bom? o bolsonarista, ou seja o que for. Mas a questão é, tu pode estar certo como for, a outra pessoa ela pode discordar de ti. É isso que é legal, porque o cara, assim, tudo bem, eu falei pra muita gente lá no Instagram, muita gente que veio me apoiar, eu chamava a atenção das pessoas, gente, vocês estão dizendo que eu tô certo, mas vocês não sabem qual é o meu posicionamento sobre as coisas todas. Vocês acham o quê? Que eu acho que só tem santo no conservadorismo mundial? Claro. Não, gente. Tá entendendo? Vocês acham que os progressistas são progressistas? Pega aí Napoleão Bonaparte. Que a primeira coisa que ele fez quando conseguiu chegar ao poder, botou uma coroa na cabeça. Que é uma coisa mais conservadora que essa? Exatamente. Ter 20 mil quadrinhos em casa é progressismo? Capitalismo. É conservadorismo. Tá guardando ali as obras. É. Então, assim, da onde vem, sabe? O grande problema é que, assim, tem a ver com o comentário anterior. O problema não é a ideologia. Ninguém sabe qual é a minha ideologia. Sabe? O problema todo é que as pessoas reagem muito rápido e muito profundamente a coisas que não são profundas. Que são coisas ditas apenas. É os gatilhos, né? Que chamam. Exatamente. E isso, pegando lá o gatilho da questão da arte que a gente vem falando, se você acende aqui uma obra de arte consolidada, boa, eficaz, excelente, isso vai acender dentro de cada um a excelência, a redenção. A mesma coisa, porque nós somos passíveis de erro, né? Aqui eu recorro ao conceito do pecado original, né? Nós caímos. Nós também temos um lado ruim, uma tendência ruim. Que se você... o cara foi pego ali roubando sei lá, uma cuba de ovo. Eu não sei qual é a razão, mas eu já vi isso acontecer demais. Pessoas do nada saírem e dar um chute na costela do cara. Pessoas que vendiam droga e ir lá bater no cara. E eu não sei porque que ele roubou aquela cuba de ovo. É pra vender, é pra comprar... Às vezes é porque é fome mesmo. Tô justificando o roubo? Não. Não tô justificando. A questão é, cadê as equivalências? Cadê a equidade? Você fala muito em igualdade, e a equidade? Chega a que horas? Então, o problema todo é o seguinte, gente. Se você acha que foi injusto o que fizeram comigo, para pensar que talvez o meu posicionamento seja de longe diferente do que estão achando. Talvez não seja uma questão de ser antivacina. Talvez eu não sou antivacina. Né, eu falei na época lá, eu tinha dado 70 vacinas nos meus filhos. Outro dia eu fui, nós levamos a minha filha e o meu filho do meio lá. Cada um tomou 4 vacinas. Uma vacina que tu levar teus filhos pra serem aplicados, faz uma live, pô. Fazer uma live aí. Aqui, ó. Aí, pra vocês aí, amante de vacina, né? Essa aqui não é Pfizer, né? Mas. Então é isso. Eu acho que falta profundidade na busca. Porque assim, ninguém é obrigado a conhecer a vida do Alan. Isso aí que fique claro. Eles estão sabendo só daquela treta que rolou. E ninguém é obrigado. Você não é obrigado a ir pesquisar. Não, mas não quero acreditar. Eu queria conversar com ele. Ninguém é obrigado. Mas entenda, é perigoso você concordar ou discordar de coisas que na verdade não estão expostas ali de forma profunda. Agora é uma crítica pesada aqui do Nilson Fontes. O roteiro da HQ Arena é um lugar comum, clichêzão de lutador com dificuldade, superação e blá blá blá. A arte é uma salada das minhas referências preferidas. Ou seja, não vale o nosso din-din suado. Sim. Nilson Fontes comentou há 9 dias. Tá, Nilson Fontes, dê minhas fontes dessas tuas informações aí. Olha. Ele deve ter lido. Ele Bom, achou isso. Sobre essa questão, né? Se achou um clichê, que responda lá o escritor. O roteirista, Sobre a arte, eu vou explicar uma coisa aqui que as pessoas... É engraçado porque tudo passa pela questão da cognição, né? Eu sou o único desenhista que eu conheço, desde que eu comecei a desenhar, que chegou na frente de uma tela e disse, olha, as minhas influências são essa, eu aplico elas assim, assim e assim. Pergunta, quem assistiu um vídeo do Mike Deodato, do Roger Cruz, do Ed Benes, do próprio Joey Bennett, de qualquer outro artista brasileiro que tenha dito, olha, essas aqui são as minhas influências, até aí existe. É dessa forma que eu as aplico. O meu problema é que, como eu falei antes, né, eu resolvi fazer um caminho técnico com o desenho,
eu fui explicar o método. E quando você explica método, essas pessoas elas se acham detentoras de conhecimento, automaticamente, independente delas entenderem ou não o que você está falando. E aí o cara, a arte é uma salada de minhas, entre aspas, abre aspas para mim, no caso, que sou o pobre desenhista, de minhas referências preferidas, fecha aspas para mim. Ou seja, ele só repetiu uma coisa que eu falei, mas nem para falar o que eu falei sobre como aplicar, ele fala. Porque o problema da pobreza intelectual é esse aí, né? Se eu não conheço, então não existe. Entendeu? Então, assim, é complicado, porque é como... Eu não esqueci o pensador, não sei se foi Chesterton, que falou que os idiotas eles iam dominar o mundo pelo excesso, não pela capacidade. Então é isso aí que a gente tem que ficar lendo, né? É uma salada de minha... Por quê? Porque eu cheguei lá e falei a coisa. Se eu não tivesse falado, ele não teria escrito isso. Isso. E eu tenho mais uma coisa interessante que ele diz o seguinte, é um clichê de lutador com dificuldade de superação. A arte é aquele elemento, como tu falou, de identificação. A gente precisa se identificar com aquilo, se ver naquela obra e puxar alguma coisa para o nosso dia a dia, pra gente se elevar, né? Levar nossa alma, nosso espírito. E aqui ele tá falando o seguinte, como se fosse uma coisa meio rock. O cara ele tá com dificuldade, ele supera isso e tal na obra. Mas qual ser humano não tem dificuldade e precisa disso, de superação? Outra coisa, que é uma coisa que tem no Arena que não tem nenhum filme de luta, é o fato de que o lutador tem que superar uma dificuldade entrando na vontade de outra pessoa. Porque o Rock... E fala outro lutador aí, o Dragão Branco, sei lá, né? Steven Seagal. Todos esses caras aí. Todos eles foram lá e se superaram porque eles queriam meter porrada em alguém. O Romulo não queria mais bater em ninguém. Ele batia ocasionalmente. Pra você que, Nilson Fontes, que deve ter lido certamente de trás pra frente a obra, o Rômulo, ele não queria bater em ninguém. É pelo contrário, ele fala isso no diálogo com a moça lá na boate. Não, o problema é que eu perco o controle. Isso pra ele é um problema. Tanto que ele vai trabalhar só dando aula de defesa. Ele não vai mais atuar como lutador, né? E aí, num certo momento, o José convence ele a lutar. E depois a menina também serve de um incentivo. E lá no fim, antes da última luta, ele fala pro José Prado: obrigado por me convencer. O Arena podia ter acabado aí. Sim. A mensagem do Arena podia ter acabado aí. Só que aí entra a parte realista do processo. Quando ele vai subindo no ringue, tem um texto que eu gostei bastante desse texto do Calari, onde ele fala que só estamos ele e eu. No fim das contas, ir lá e enfrentar o Batistaca é enfrentar de forma objetiva o que na subjetividade ele viveu com o José lá atrás. Ele falou: obrigado por me convencer. Beleza, eu já te convenci. E a parte que tu vai até o final com que eu te convenci, aí ele sobe e luta. Ou seja, aqui não é lugar comum, clichêzão de lutador com dificuldades, superação e blá blá blá. Pô, se você mora em Dubai e não tem que superar nada, parabéns. O fato é que todo mundo tem que superar. E às vezes, nós temos que entrar na fé do outro para poder vencer alguma coisa. Foi o caso do Rômulo. Isso você não vê em Rock, você não vê em nenhuma outra história, nenhum outro clichê, como estão falando aí. Então, o Rômulo, ele teve que ser convencido. Quando ele estava próximo do evento, ele tem um combate interior, que é a questão da bebida, que é revelado lá pro mestre dele, o Lee, né? E aí ele fica naquela história, pô, cara, aí ele vai beber. Quando é revelado que a bebida tava atrapalhando, o que ele faz? Eu vou voltar pra... Parece que volta tudo, ele vai beber. Aí a mina, pô, tu tá ficando doido, tu não acabou de ver uma esculhambação lá do Lyoto Machida? Lyoto Machida, sou teu fã pra caramba, coloquei tua cara lá no Lee. Exatamente. E tu acabou de... Pô, eu tô aqui de camisola, tu quer beber, meu amiguinho? Pelo amor de Deus, seja homem. Eu chamou... logo, sabe? É isso. Vamos ler, vamos entender as coisas, pelo amor de Deus. Isso, Fonte, segue nós. Beijo. Desenhista já é uma profissão dificílima no Brasil. Amém, irmão. Esse aí jogou fora a oportunidade de ouro da vida dele em troco de nada. Nossa, burro! Eu não sabia disso, olha. Burro! Mas o problema não é meu, graças a Deus. O problema mesmo é que queimou o trabalho do cara. Boicotaram esse HQ e com toda a razão. Nossa.
Perdeu outra oportunidade de vida, de ouro. É mesmo? Porra, beleza. Ariel Teles tá com cara de ser youtuber só pela cadeirinha Tem uma game cadeira e o game bigodinho, né? Bigodinho Esse não é nerdola. na tesoura. Esse não é nerdola. Não. Olha, Aparentemente ele usa um coque samurai, não sei, talvez. graças a Deus, com letra maiúscula, imagino que seja YHWH que ele esteja falando, né? Uhum. O Deus israelita, o Deus cristão, queimou o trabalho do cara, boicotaram esse HQ e com toda a razão. Bom, se para ele boicote é algo possível e a razão é possível de haver, então a censura, né? A questão é que não fui eu que fiz vídeo sobre como que é o Code Authority, sobre nazismo. Então assim, é complicado esses defensores da democracia, porque vira e mexe eles estão recorrendo a esses recursos antidemocráticos. Exatamente. Né? Tudo é democracia. Ai, olha que menina bonita, olha só a democracia dela. Tudo virou democracia. Aí na hora que você vai lidar com uma situação, não precisa conhecer. Porque aqui não precisa saber qual é o meu objetivo. Eu queria entender. A oportunidade de ouro. Ô, amiguinho. Você não conhece mesmo o teu trabalho, né? Pensa que tu desenhou ontem, começou a desenhar ontem. Cara, nossa, eu sou um jovem de 40 anos buscando uma boa oportunidade com 4 filhos. Oh, meu Deus do céu. E é igual o lance da Simone Tebet naquele debate, né, sobre o feminismo, que ela disse que era o meu feminismo. Então ela transforma um movimento... Talvez seja a democracia dele. É a minha democracia, então respeite. Sim, exatamente. Tá respeitado. Ok. Sinta-se amado. Agora, Segue a gente, Ariel. segue a gente, Ariel Teles, mas eu queria saber se tu teria coragem de falar essas coisas tete a tete, né? Porque é muito fácil fazer esse tipo de comentário Não, eu não teria problema nenhum. com extrema arrogância e... Pô, eu já te falei, se tu discorda de alguém, pode discordar, tu pode... Tem maneira de fazer Sabe, isso. mas tem... Não, assim, a única coisa que eu acho meio chata é porque, assim, essa coisa de você falar sem conhecer as premissas, ela atrapalha muito, sabe? O convívio mesmo das coisas, sabe? É porque, assim, acho que quando você tem a sua cadeira acolchoada, você... A dele é gamer. Pois é, gamer. Às vezes fica fácil você achar que todo mundo tem uma vida confortável e pode... E não é assim, Ele sabe? falou aqui, olha, mas o problema não é meu. Cuidado, o Peter Parker falou a mesma coisa antes de matarem o tio Ben. Isso não é Maria. problema meu. É filha da mãe. E ficou com aquela tia lá. Ficou com a tia. Excelente, hein? Vamos para o próximo. A Benjamin Burton, né? A tia Isso. dele, né? Só fica mais jovem. Fã de quadrinhos. Ixi, fã de quadrinhos, isso é perfil. Vamos lá, o perfil aí do YouTube diz: Pipoqueiro aqui sempre foi assim. Certa vez vi eles numa discussão boba porque uma pessoa apenas disse que não gostou de uma HQ do Pipoqueiro aqui em um comentário de um vídeo. Um dos 3 patetas ficou pi da vida e foi questionar, tipo, como assim você não gostou do meu quadrinho? Babacas. Tá bom. Tipo assim, só é meu amigo se tu gostar do que eu faço. Se tu não gostar, tu é meu inimigo. Assim, eu acho... uma coisa que eu gosto muito é da possibilidade de cada um criar o seu rastro. Eu acho que no caso do Pipoca e Nanquim, assim, eles são profissionais que estão oferecendo um produto. Ponto final. Sim. Se é um quadrinho indie, se é um quadrinho comercial, se é uma outra coisa, a gente pode ver. Agora, se o cara chega a ponto de achar que eles são babacas, e certamente, penso eu, ele teria condições de ir lá e dizer, olha, vocês estão sendo babaca, e não pode, então tem que ver o que faz as pessoas terem que se manifestar em outros locais, né? Então assim, que rastro nós estamos criando? Acho que a grande lição dessa questão que a gente está vendo, que rastro nós estamos deixando? Né? Porque assim, às vezes, todo mundo fala em desunião, né? O Brasil está desunido, ó. Então, cara, mas a desunião, ela é fruto de percepção. O problema é que tá todo mundo unido e todo mundo indo pra bancarrota. Eu não quero ir unido pra bancarrota, pô. Eu não quero me dar mal unido. Eu quero que a gente discuta, até mesmo discorde, mas seja legítimo, seja verdadeiro. Eu não tenho problema com a diferença, eu tenho problema com o mau caratismo mesmo. Né? E se o rapaz aí, ele precisa... porque muita gente tem isso, né? Sente que essa questão do quadrinho, do divertimento, do entretenimento tá sendo roubado, né? Por conta de questões como essa, por exemplo, né? Do consórcio, né? Como diz o nosso amigo lá. Consórcio de imprensa. Consórcio. Cara, é complicado. Fica complicado. O que se quer, afinal? O que tá se buscando? Eu acho que essa pergunta tem que começar a ser feita. Isso. E a outra coisa também é que quem se coloca a fazer um serviço ou produzir arte também tem que estar disposto a receber críticas. Imagina
vai ter a Copa do Mundo do Catar, né? Aí o Tite lá chama todo mundo, os jogadores e tal. Primeiro lance, o zagueiro pega a bola, para na frente do goleiro, vira pro goleiro e joga pra dentro do próprio gol. Tu vai achar o que desse cara? O que ele tá querendo com isso? Só que o problema é que o futebol é uma coisa muito evidente. E no caso do pessoal que não, só pode lançar isso aqui não pode. Ué, por quê? O que essa pessoa tá querendo? O que essas pessoas estão querendo? É bom começar a questionar isso aí. Boa. E eu, como consumidor do programa aqui, posso ter propriedade pra falar, tem bastante coisa dele aqui no cenário. Nem tudo que ele lança me agrada. Eu não acho bom. Ponto final. Se outros acham bacana, mas eu não acho, então não vou comprar. Sim. Simples assim. Próximo. Eita. Alan é um artista genial, muito talentoso, o cara manja de quadrinhos, arte renascentista, música clássica e a história dos quadrinhos, além de ser uma pessoa coerente com suas crenças. Confesso que o vídeo do Pipoca sobre ele, eu nunca esqueci e estranhei desde o início. Esse foi o comentário do Arthur Gabriel. Embaixo, o Gabriel Papi 1 diz, né? Eu faria um curso de desenho ministrado por ele facilmente. Olha aí, já tá tendo demanda. Um aluno. Itauan Guedes. Vou comprar por conta do Alan a HQ. Na época eu não comprei por ter achado injusto o que foi feito com ele. Olha aí. Tá dando lucro, inclusive, pro Pipoca, né? Sim, e tem que dar, porque isso aí é a coerência, é a oportunidade de mostrar, olha, enquanto vocês estão perdendo tempo com isso aqui tá fazendo as coisas acontecerem. Não sejam loucos. Para com esse negócio de, não, gente, me dá uma oportunidade, dá uma chance pro nosso trabalho. Não é dar chance, é você está perdendo por não comprar esse trabalho aqui. Porque eu não fiquei 4 anos igual um imbecil fazendo um produto para agora pedir, por favor, para você comprar. Não. É você que pode ter a facilidade de pegar uma quantia de dinheiro e comprar. Não foi fácil fazer. Então para você consumir é fácil. E quando você deixa de consumir esse trabalho que foi feito com tanto esmero, é você que tá perdendo. Então assim, eu volto a dizer, eu nunca vi uma edição do Arena sendo revendida. Né? Eu acho que quando você olha as páginas ali, beleza, eu sei que o storyteller tá bom. As páginas coloridas, né, que vão ali fazendo referência a uma coisa ou outra. O roteiro, que como alguns falam, é meio clichêsado, mas ele é extremamente bem executado, dá pena de você se desfazer disso aí. Você repensa. E como tu falaste aqui da experiência, é o quadrinho que faz pular da cadeira. Aquela cena que tu passa a página, o cara tá dando uma joelhada lá no segurança. Meu Deus, aquilo ali é muito bom. Teve muitas reações nesse sentido. Eu lembro de gente que falou, não, você tá lendo aqui, no final, quando chega na última luta, tu tá torcendo. Tu sabe o que vai acontecer, tu tá torcendo pro Romo quebrar a cara daquele miserável. E a questão de curso de desenho, tem planos aí? Não, tem uma consultoria, eu faço uma consultoria via Hangout, né? É uma consultoria que eu faço um pouco baseada ali no estilo do Jack Kirby, no estilo da maneira de pensar o desenho, para servir de parâmetro. E aí a pessoa, depois que faz esses primeiros exercícios, ela vai fazendo uma consultoria, né? Então por mês, não há um início, meio e fim. Sei. Porque isso aí compromete muito a credibilidade, porque aí a pessoa acaba um curso, poxa, mas eu não aprendi nada. E às vezes dava para aprender. É porque eu gosto de dar uma atenção um pouco pessoal para a pessoa. E faço uma espécie de consultoria, vou corrigindo, vou dando orientações, vou percebendo. Porque nem tudo que o cara tá fazendo hoje é o que ele vai vir a fazer amanhã. Então, talvez amanhã ele cometa erros que hoje ele não tá cometendo, e eu não vou poder ter oportunidade de ver hoje esses erros. Né? Então a gente faz nesse estilo, através de Hangout, eu passo um exercício aqui, outro ali, e a gente vai fazer. E a pessoa renova mês a mês à medida que ela vai achando que tem que fazer. Aí, Gabriel Papi, chega no Instagram dele, do Alan, pergunta como funciona esse processo aí, que ele vai te fornecer esse conhecimento aí por um preço que eu acredito que seja justo também. Sim. Próximo. Acho que não acaba esse comentário. Comprei o Arena exclusivamente pela arte. Alan Patrick é genial. O cara dá uma aula de conhecimento de arte. Sabe, Klausenberg Oliveira. Klausenberg. Klausenberg. E aí, Klausen? A questão é a seguinte, essa coisa do ensinar qualquer coisa, tem uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte, você talvez não precise ter um enorme conhecimento de algo para ensinar enormemente esse algo. Se você sabe, por exemplo, eu fiz, sei lá,
um módulo de um curso de pintura. Se você espremeu, aproveitou, se dedicou só àquele módulo, você vai saber 100% daquilo que você estudou. E você provavelmente vai saber ensinar aquilo. Então, é o que eu gosto muito de passar para as pessoas, é isso. O grande problema não é o quanto que você sabe, é o quanto que você consegue reproduzir e abstrair daquilo que você sabe, né? E é isso que eu procuro fazer. Bom, o Alex Ross, por exemplo, ele frequentou as grandes escolas de arte, né? Eu não frequentei, mas eu frequentei em algum momento aqui e ali a presença de algum desenhista muito bom, né? Tive acesso ao trabalho de artistas muito bons e, bom, eu tenho todo o tempo do mundo para olhar um quadro do Alex Raymond. Por que não, né? Aprender aquilo. Então, eu acho que é uma questão da gente se dedicar, é uma questão da gente, por menor que seja o acesso, mas ele pode ser 100% consumido. Excelente. Vamos ver o próximo aí. Alan é o maior e mais genial que essa editora. Alan é maior e mais genial que essa editora. Olha aí, ó, tá vendo só? Obrigado, Jardel. Jardel Cruz. Desenhista. Sim, jeito. Conheço o trabalho do Jardel. Valeu, Jardel. É de Belém ele? Não sei, cara. Não sei. Segue nós aí, Jardel. Um abraço. Esse é Alan Lenhard. Sim. Excelente artista. Falei com ele pelo Instagram quando deu a treta com o pessoal da editora. Cara educado e gente boa. Sim. Quando deu essa treta aí, eu fiquei até na madrugada respondendo. Isso, comecei a responder umas 3:30 da tarde, 4 horas. Fui embora. Fui embora até de madrugada, respondendo de um por um, conversando, explicando. Mandei documento, mandei bula de remédio pra quem... Não, mas você está equivocado. Bom, não precisa acreditar em mim, tá aqui. Excelente. Valeu, Alan. É um monte de Alan, né? Eita, nome comum, viu? Lulu. Qual edição do Quarteto Fantástico que o Alan desenhou? Já procurei, mas voltou. Não encontrou. Quarteto Fantástico desenhaste? Eu desenhei uma edição específica chamado Hitachi Data Quarteto Fantástico, Fantastic Four, Data Vortex, que é uma história curta, onde eles ajudam um pessoal no escritório lá que vão para uma outra dimensão, mandados pelo MODOK, né? Quarteto Fantástico clássico e tal, estilo Kirby, não sei o que. Isso você encontra no Read Comics online. Pra vender? Não, é online, pra ler online. Não veio pro Brasil. Tá respondido aí, Lulu Hanglows. Pra você também. Lucas LHG. Empreendedores de esquerda, socialistas de iPhone. KKKKKKKKKKKKK. Aí o Rico, de novo o Rico. Rico Martinez. Ridículo é você que se acha capitalista por ter as coisas. Meu Deus! Gente! Que capitalismo não é sobre ter também? É sobre o capital, né? Eu acho que ler Marx aí, acho que nesse caso eu recomendo. Vai ler. Eu acho que a ideia do Rico é aquele pensamento muito raso. Primeiro que ele é o troll, que ele saiu comentando qualquer pessoa que fez comentários positivos, ele comentava embaixo, pelo que eu tô vendo. E segundo, que ele acha que o capitalista é só aquele que detém os meios de produção mesmo. Então ele tá com aquela ideia rasa do Marx de capitalismo mesmo. Se tu não é detentor dos meios de produção, tu é proletariado. Exato. E isso é uma idiotice tão rasa, porque essa foi a ideia que o Marx teve lá. Sim. Eu sou proletário. Que não se comprova mais na realidade. Não, os próprios socialistas derrubaram e viram que isso não vingava. Não faz sentido. A própria revolução saiu dessa divisão de lutas de classe para lutas de ideológica mesmo. Identidade. Por exemplo, você vê aí a CUT, né? A Central Única dos Trabalhadores. Eu lembro que na década de 80 era o que havia. Claro. Toda hora aí era essa luta de classe que o Rico tá falando aqui. Hoje em dia, o que é o proletariado? É a terra, é a natureza, é o... sei lá, quem mais que tem aí? É o LGBT. Não, eles pra aqueles que se considerar uma margem da sociedade. O que aconteceu aqui em Belém, não sei se vocês acompanharam, o MST tava
proibindo o pessoal de receber as terras. As terras, os documentos. Porque se eles recebem a terra, eles deixam de ser do movimento de sem terra. E automaticamente eles passam a ser pessoas beneficiadas, que é o que eles buscavam. Pois é, engraçado isso, né? Essas décadas todas. Ora, e agora que chegou... então assim, então você vê que com atraso, mas eles estão aí pouco a pouco conseguindo os benefícios que eles precisam, né? E graças a Deus. Mas a questão não é essa, né? A questão é que se você tem as coisas, isso não quer dizer que você seja capitalista. É que você tem coisas e tipo, faz muito sentido esse documentário. Sim. E, cara, evolui. Porque tu tá uns 60 anos, 70 anos atrasado nessa tua ideia aí. Até porque a gente vive em um mundo pós-moderno, não só nesse conceito de arte que fluida, que é uma merda, mas no conceito de capital. É o vil metal. Né? Meu Deus do céu, a gente tá em Bitcoin, é moeda virtual, tu ainda tá nesse conceito de ter as coisas, de detetor dos meios de produção. Pelo amor de Deus, essa divisão já não existe mais. Rico, tu é rico só no nome, porque na tua cabeça é pobre. Vai ser cancelado. Inclusive, tem que trocar meu celular. Ó, Lulu voltou. O Lulu voltou. Lulu Hanglose disse: fizeram injustiça com o Alan, assim como com o Joey. Aí. Doppel, né? Dopado. O que fizeram com o Joey? Injustiça com o Joey? Sei, Danilo Vieira. Foi mesmo? Tá, Joelson Nascimento. Aí Arthur Gabriel, concordo. Mesmo que o Pipoca Nanquim é uma empresa, então eu entendo o rabo preso deles. Sim. Mas vai muito além disso, dos interesses. Vai a questão de caráter, talvez. Vai a questão de caráter, porque o problema todo é o seguinte: a questão de ser empresa implica a preocupação com o consumo, com a geração do capital, né? E assim, a questão é o seguinte: é o pessoal que reclama que gera esse capital. Então, você vê lá o Maurício do vôlei, o cara lá que foi cancelado, perdeu o emprego. Cara, ele conseguiu milhões de seguidores da noite para o dia. Uhum. Se esse cara tem um produto para vender, quem sai perdendo? Com certeza, né? Tem isso. Porque ele ganhava mais como jogador. Aqui falando do dinheiro apenas, né? Porque ele deve ter a satisfação dele de jogador. Sim. O que não impede também de jogar em outro time ou na praia, sei lá. Mas assim, se esse cara resolve ganhar R$1 pela venda de um produto para cada uma dessas pessoas, tu não acha que ele tá ganhando muitas vezes mais do que ele ganhava como jogador de vôlei? Então quer dizer, é isso que eu não entendo. Por que as pessoas não estão fazendo conta? Porque não faz a conta, faça a conta. Veja bem, pera lá um pouquinho. Faça a conta aí. Tem isso, então né? Faz a conta. O problema todo não é questão só de ser empresa, porque se você faz a conta, tem muita gente apoiando e que não concorda com isso. Aliás, a maioria das pessoas não concorda com essa loucura. Porque isso é censura, pô. Não é? Isso é censura. É só ligar o tique e o tec e perceber. Censura, cara. Essa sabe, questão... é desumanizar a pessoa. Não é mais o desenhista do Arena. Isso. Sempre é essa coisa. Sempre é isso. O antivacina. É o anti não sei o que. É o fake news. E o do Joey, bem, é melhor que ele venha aqui pra explicar. Estamos esperando o Joey chegar aqui com a gente pra contar a história dele também. Isso. Próximo. Eita, aqui é grande a onda. Devil May Cry Notes. Olha aí. Nossa. Desanimei de assistir o Pipoca Nanquim depois do julgamento que eles fizeram sobre a situação. Só tem um lado pra eu estar. Vai ser do lado do Alan. Deni Moura. Digo mesmo, às vezes tem até um conceito bacana, mas só de lembrar a palhaçada eu paro no meio. Já nem assisto mais. Né? Um dia lá na frente pode ser que eles que sejam cancelados. Aí vamos ver como eles vão lidar com isso, né? O Lucas LG de novo comentando: desanimei quando o Alexandre fez o post comprando Haddad com Capitão América. O cara não tem noção de nada. Caramba, Haddad? Capitão Calçada. Mas o Haddad, ele é católico, tu sabe que ele é Manu, né? O Haddad é católico? Vivia na missa na época. E o Júlio Lancelotti também. Lover Roses. Se o canal deles crescendo pode ser um alvo maior, assim como aconteceu com o Monark e outros grandes youtubers. Quanto maior a queda, né? A questão é o seguinte, continua aí, depois eu volto. Cara, a atitude dele foi nojenta. Eu nunca mais vi na minha vida um editor jogar na lata do lixo um desenhista dessa forma. É mau caratismo. É o Salem Salino. E de novo, Rico Martinez. Foda-se. Falei, foda-se já. Agora...
Os antivax. Todos os antivax. Eita, olha aí. Esse rapaz, ele Eu tô te falando com o Rico. O Rico é troll, ele saiu comentando, todo mundo que comentou positivamente, ele foi comentar. ele tá começando a ficar feliz. Ele é de ver. teu fã, hein? Obrigado. Os argumentos dele são no máximo 3 palavras. Mas daí, ninguém pode dizer que não é econômico. Ele economiza na Mas isso é ser capitalista, essa economia excessiva aí, hein? Exatamente. Vamos começar a usar esse negócio e distribuir igualitariamente. As palavras aí, Rico. Poxa, fica complicado. Bom, o rapaz citou o Monark aí, né? O Lover Roses. Se tornar um alvo maior. O Monark, ele é um cara que ele não desagradava o pessoal que andava cancelando os outros. Até o momento em que ele começa a falar umas coisas a respeito do nazismo, né? E o grande problema é que isso trouxe problemas. Sim. A questão é, se você paga o pedágio, você não pode trazer problemas. Se você paga o pedágio, o que você faz não dá problema. Volto a dizer... os caras me questionaram lá, pô, mas como é que o Alexandre fica falando que está 100% imunizado e pega Covid? Caramba. Como é que o cara fala de distanciamento social e dá um festão socado de gente? Como eu respondi a isso? Eu falei, olha, isso aí é uma coisa que tem a ver com a compreensão do Alexandre dessa questão aí, e eu acho que ele tem que ter toda a liberdade de compreender como ele achar melhor. Se ele fala uma coisa e faz outra, isso é um problema dele, né? Porque realmente não tem em lugar nenhum que você está 100% protegido, que serve para tudo quanto é cepa, as vacinas e tudo mais. Variante. Né? Para as variantes. Mas mesmo assim foi feito, né? Estou 100% protegido, e teve dancinha, teve vídeo, tem foto. Bom, se vocês acham que isso é destoante da realidade, cobrem quem está destoando. Agora, eu reafirmo aqui, aquilo que eu falei sobre a prudência com relação a remédios que não foram testados, cuja a justiça obrigou o produto a, na sua bula, confirmar que, olha, não há teste. Não sei se o pessoal que acompanha vocês aqui sabe, mas o Anthony Fauci, que é o pai dessa pandemia aí, né? Ele foi afastado e ele deu uma declaração falando que não há como saber o resultado dessas vacinas, não há como saber o que vai acontecer com as pessoas que tomaram, que tem a proteína spike, tem tudo isso, né? E quem quiser procurar saber o que é proteína spike vai virar jacaré, então, todo mundo. Então, não sei. Eu acho que as pessoas têm que pesquisar. Elas não precisam acreditar no que a gente fala. Com certeza. Não tem que acreditar. Por favor, não acredite em mim. Corra atrás. Porque o fato, eu volto a dizer, eu sou responsável da minha família. Eu tenho filhos, eu tenho esposa e eu sou responsável deles. Não é Lula, não é Bolsonaro, não é o Haddad, não é o Temer, não é o Macron, não é o Richard... Não é o... Para lá. Não é o Richard Nixon. Não é ninguém que vai se responsabilizar por qualquer coisa que venha acontecer comigo e com a minha família. Sou eu o responsável. Então, eu acho que as pessoas têm que ter a liberdade para escolher aquilo que elas querem seguir e têm que estar dispostas a acatar o fruto desse segmento. No meu caso, eu considero que foi bem momentânea a situação, né? Cancelamento. E outra coisa, eu não considero, e essa é a parte que eu considero triste, eu não considero que entregaram a minha cabeça. Eu considero que entregaram a própria trajetória. Pois é. Porque no fim das contas, quem decide é o público. Não importa quem é teu padrinho. Não interessa. O que importa é que quando o Jim Lee, o Life de aquela galera saiu da Marvel pra fazer a Image, quem tu acha que perdeu mais? Eles eram os astros. Com certeza. E o que eles fizeram na Image obrigou a Marvel a se reformularem. Ou seja, e ficaram perto de falir, inclusive. Isso. A Marvel declarou falência, não sei se foi antes ou depois, mas o fato é o seguinte. Nós precisamos entender uma coisa. O que eu perco com o fim de uma coisa? O que eu perco com essa situação? O que eu ganho? Alan, tu te posicionando com relação às notícias, colocando, apesar de não terem lido por aí, né? O UOL, a Folha, o que o Grupo Globo divulga, né? Que foi os recortes que estavam lá no material que eu expus. O que tu ganha? Eu ganho o fato de que as pessoas têm acesso à informação de verdade. Que elas tomem vacina, que elas tomem cerveja, que elas tomem veneno de rato, que elas tomem o que elas quiserem. Agora, tome consciente. Tome consciente. E assim, se eu sei de algo, eu não posso negligenciar. Porque
e aqui eu evoco a questão da religião. Eu sou católico, eu estaria pecando por omissão se eu soubesse de algo que eu sei que não é divulgado amplamente. E que depois se confirmou, porque foram obrigados judicialmente a expor. Porque além da questão da bula, tem todo o material que foi exposto. Tem mais de 80 páginas de possíveis consequências de uso. Então assim, cara, quem quer confiar no medicamento, tem que confiar mesmo. Eu sou a favor disso. Né? Meus filhos, sei lá, já estão para mais de 100 vacinas desde a última vez que eu vim aqui que tomaram. E assim, são vacinas testadas, confirmadas, e eu não tenho problema nenhum com isso. Agora, quando começa a botar em xeque a minha liberdade, não, alguma coisa tem de errado por trás. Se você não consegue ver, eu consigo, desculpe. Né? Porque assim, e você vê que o fruto disso não é justo quando suas respostas são monossilábicas. Antivax tem que... Cara, acho que quando tu perde a tua capacidade humana de argumentar, de comentar, é porque... É trollzinho. A coisa já tomou... O que tá tomando o lugar da coerência é outra coisa. E... Tá bom de encerrar, Bora. Jesus. Que quanto mais a gente falar, mais problemas a gente vai atrair para nossas vidas. Não, que nada. Mas é isso, pessoal. Hoje a gente comentou aqui. Quem sabe ele não volte aqui para uma terceira parte, rodada. Se você comentar nesses vídeos aí. Então, quanto mais absurdo forem os teus comentários mais prováveis de você aparecer aqui na tela. Não, tá bom. Mas, Alan, muito obrigado por comparecer aí mais uma vez. Excelente. E aí, fazendo inveja que ele já tá colado, que ele doou pra gente ali no último programa, né? Ali, a arte original do Arena, que é infinitamente melhor, mais bonito ao vivo do que o que fizeram aí na versão impressa. É muito incrível. Eu achei clichê. Perde qualidade. As gráficas geralmente elas escurecem um pouco mais. Normalmente. Por melhor que seja o scanner, ainda se perde. Incrível. Incrível. Mas dê aí suas considerações finais pra gente encerrar, porque tá na hora, né, cara? Não, eu agradeço, né, o espaço para poder falar com o pessoal. E assim, deixar claro aqui, as pessoas que gostam, que não gostam, procurem entender as coisas. Não precisa acreditar em mim, como eu falei, acreditar em tudo que se diz. Mas acredite que você é capaz de entender e é capaz de ajudar a construir e entender que tem alguma coisa maior do que a gente acima de nós. E que precisa ser tocada para frente. Agora vai ter as eleições, né? Todo mundo está colocando muita esperança nos candidatos que se expõem para receber voto, mas eu sinto que uma grande dificuldade é essa terceirização da responsabilidade. Exatamente. E a gente precisa ser responsável pela nossa rua, o bairro, a cidade, o país, seja lá o que for o nosso mundo, seja lá o que for, né? Por aquilo que nós chamamos de entretenimento, porque os nossos filhos vão receber da cultura que hoje nós consumimos, né? Então isso é uma coisa importante. Então eu agradeço a todo mundo que tem boa fé e que busca conversar, entender. E não estou falando só para os que elogiam, não. Aqueles que fazem questão de vir aqui falar alguma coisa, às vezes um pouco mais desaforada, eu agradeço também. Porque às vezes é uma maneira também de se fazer ouvir por alguma razão. E são pessoas que são dignas de serem escutadas também, né? Então eu agradeço a todo mundo. Excelente. Curte, compartilha, comenta. Segue nós, se você é nosso hater, segue também. Segue aí no YouTube também e no Instagram. No Instagram. Excelente. A gente se vê no próximo. Tchau. Valeu.